Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos estudarmos a Bíblia. Somos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco diariamente a Bíblia, todos vocês que compartilham os estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também queremos agradecer a todos vocês que escrevem para nós, dizendo de onde vocês estão acompanhando os estudos. Queremos aqui mandar um alô especial para Creuza Maria Teixeira e também o Evilásio, são lá de Vilhena, em Rondônia. Marisa e Valmir Sequini são de Francisco Beltrão, no Paraná. Maria do Socorro Brasileiro é de Itacarambi, Minas Gerais. Eliene é de Ilhéus, na Bahia. O Mário Wagmacher é de Cariacica, no Espírito Santo. Marinho Westphal é do Rio de Janeiro e todos os demais que nos acompanham, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Iremos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos pelas bênçãos que Tens concedido a cada um de nós. E Te agradecemos, Pai, por estes momentos que temos para estudar a Tua Palavra. Pedimos que Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude a aceitarmos e colocarmos em prática em nossa vida os ensinamentos da Tua Palavra e pedimos que abençoes a cada um, onde quer que se encontra, aqueles que estudam conosco a Bíblia, que têm problemas, necessidades, lutas, dificuldades, dê vitórias a cada um. Em nome de Jesus te pedimos. Amém. Vamos continuar o nosso estudo esta semana. Começamos a falar sobre José e ontem nós comentamos que os irmãos dele o venderam para uma caravana de ismaelitas, Eram os midianitas. E José, então, foi levado para o Egito. Nós vemos aqui, como nós dissemos ontem, que Deus ele trabalha de uma maneira que às vezes nós não entendemos. O que para nós parece que vai ser o fim, parece que vai ser uma situação que nós estamos enfrentando com um final trágico, se torna em bênção. Deus usa muitas das vezes o mal que nós cometemos para se tornar em bênção. É claro que nós deveremos sempre procurar estar ouvindo a voz de Deus e fazendo a vontade dele em nossa vida, mas às vezes nós cometemos falhas, erramos, e Deus ele pode usar estes erros, essas falhas para bênção, para a sua honra e para a sua glória. Logo depois que José foi vendido para essa caravana de midianitas, Judá, que era um dos irmãos de José, ele se afastou, ele saiu do grupo daqueles seus irmãos e quem sabe ali demonstrando um descontentamento, pelo que eles haviam feito com José, que a intenção de Judá era tirá-lo, e livrar José da morte. Acontece que Judá, ele se casou com uma mulher cananeia, e nós sabemos que a orientação de Deus para com o seu povo era que não se unisse em jugo desigual. Pessoas que não eram da mesma linhagem, Pessoas que não são da mesma fé. Hoje também nós temos a orientação da palavra de Deus, que nós não nos unamos a jugos desiguais. Temos que ter muito cuidado. E então, Judá, ele se casando com esta mulher cananeia chamada essa mulher, então, ela teve 3 filhos. Um se chamava o outro se chamava Onã e o outro se chamou Selá. Nós iremos ler parte dessa história aqui no capítulo 38 de Gênesis. Diz assim: Por essa época, Judá saiu de casa e se mudou para Adulão, onde foi morar na casa de um homem chamado Irã. Ali, Judá viu uma mulher cananita, filha de Suá, e se casou com ela. Teve relações com a mulher, e ela engravidou e deu à luz um filho que ele chamou de Ela engravidou novamente e deu à luz outro filho que chamou de Onã.
Quando estavam morando em Quezibe, ela deu à luz o terceiro filho e o chamou de Selá. No devido tempo, Judá arranjou o casamento de seu filho mais velho, com uma moça chamada Tamar. Mas era um homem perverso aos olhos do Senhor, por isso o Senhor lhe tirou a vida. Então Judá disse a Onã, irmão de case-se com Tamar, como é exigido para com a viúva do irmão. Você deve gerar um herdeiro para seu irmão. Onã, porém, não estava disposto a ter um filho que não seria seu herdeiro, por isso cada vez que tinha relações com a mulher de seu irmão, derramava o sêmen no chão. Desse modo, evitava que Tamar tivesse um filho que pertenceria ao irmão dele. O Senhor, porém, considerou maldade a sua atitude e por isso também tirou a vida de Onã. Então Judá disse à sua nora Tamar: volte para a casa de seus pais e permaneça viúva até que meu filho Selá tenha idade suficiente para se casar com você. Na verdade, Judá disse isso apenas porque temia que Selá também morresse como seus dois irmãos. Assim Tamar voltou para a casa do pai. Alguns anos depois, a mulher de Judá morreu. Quando terminou o período de luto, Judá e seu amigo Irã, o Adulamita, subiram a Timna para supervisionar a tosquia das ovelhas de Judá. Alguém disse a Tamar: seu sogro está subindo a Timna para tosquear as ovelhas. Tamar sabia que Selá já era adulto, mas nenhuma providência havia sido tomada para que ela se casasse com ele. Por isso trocou suas roupas de viúva e, para disfarçar-se, cobriu com um véu. Depois foi sentar-se junto à entrada da vila de Enaim, no caminho para Timna. Judá a viu e pensou que fosse uma prostituta, pois ela estava com o rosto coberto. Ele parou à beira da estrada e, sem saber que era sua própria nora, disse: quero me deitar com você. Quanto você me pagará para deitar-se comigo? Perguntou Tamar. Eu lhe mandarei um cabrito do meu rebanho, prometeu Judá. Mas o que me dá como garantia de que mandará o cabrito? Perguntou ela. Que tipo de garantia você quer? Replicou ele. Ela disse: deixe comigo o seu selo pessoal, junto com o cordão dele e o cajado que você está segurando. Judá entregou os objetos. Depois teve relações com Tamar e ela engravidou. Em seguida, Tamar voltou para casa, tirou o véu e tornou a vestir as roupas de viúva, como de costume. A história ela continua. Esse capítulo 38 é um capítulo um pouco longo, mas o que aconteceu com Judá e Tamar foi o seguinte. Como eu disse no princípio, Judá ele se casou com uma mulher cananita, aqui não diz o nome dessa mulher, e Judá teve 3 filhos, e um dos filhos se casou então com Tamar. E ele era mau, e o Senhor permitiu com que ele viesse a morrer, e então Tamar ficou viúva. E como era a lei daquela época, o outro filho de Judá teve que se casar com Tamar para que desse um herdeiro para o primeiro filho que havia morrido. Essa era a lei daquela ocasião. E então este segundo filho de Judá, ele sempre que tinha relações com Tamar, ele não deixava com que o sêmen penetrasse dentro da mulher. Ele tirava antes de ejacular para que o sêmen caísse no chão. E isso desagradou o Senhor e também ele veio a morrer. Judá, esse segundo filho, ele não queria que Tamar tivesse um filho que não fosse dele, fosse do primeiro que havia morrido. Então, é interessante, as leis que haviam naquela ocasião. Mas, vindo a morrer este segundo filho, o terceiro filho ainda era novo para se casar com Tamar. Então, o que Judá disse? Olha, você volta para casa do seu pai, e quando meu filho tiver idade para se casar, eu dou ele em casamento a você. Então, ela concordou e voltou para a casa do pai dela. Judá ele não cumpriu essa promessa. Ele tinha medo que com esse terceiro filho fosse acontecer o mesmo com os outros 2, também viesse a morrer. E então esse filho já era adulto e Judá foi tosquiar as ovelhas e Tamar ficou sabendo. E como ele não havia cumprido a promessa de dar o terceiro filho em casamento a ela, ela se vestiu, como naquela época os costumes de uma prostituta, e sentou à beira da entrada da cidade. E ali, quando Judá passou, ele viu a mulher e falou: quero me deitar com você. O Judá aqui já era viúvo, a mulher dele tinha morrido. Ela, para poder garantir
que ela não seria acusada de ser uma prostituta, pediu o que ele daria em pagamento. Ele falou que daria um cabrito. Então ela pediu: o que você me dá como garantia que vai me dar um cabrito? Aí ela pegou o selo dele, que era o anel, né, o cordão e o cajado, e voltou para casa, depois que teve relações com ele. E nessa relação ela engravidou. Judá quis acusá-la de ser prostituta, de ter infringido a lei. E aí o que ela fez? Ela mostrou o selo, o cordão e o cajado, que eram do próprio Judá, né? E ele agora era o pai dessa criança que ele iria ter. Interessante então que quando eles estavam acusando Tamar de ser uma prostituta, eles iriam matá-la. Judá ordenou para que a trouxessem para fora e a queimassem. E então, quando eles estavam tirando Tamar para matá-la, ela enviou a mensagem para Judá. E ela disse: olha, estou grávida do homem que é dono desses 3 objetos. Olhe com atenção. De quem são estes? Selo, cordão e cajado. Judá os reconheceu de imediato e disse: ela é mais justa que eu, pois não tomei as providências para que ela se casasse com meu filho Selá. E Judá nunca mais teve relações com Tamar. Então, quando chegou a época de Tamar dar à luz, descobriu que ela ia ter gêmeos. E durante o trabalho de parto, um dos bebês pôs a mão para fora. A parteira segurou a mão do bebê, amarrou um fio vermelho no pulso da criança e anunciou que este saiu primeiro, porque ele havia colocado a mão para fora. O bebê, porém, recolheu a mão e seu irmão saiu. Então a parteira disse: como você conseguiu sair primeiro? Por isso ele recebeu o nome de Pérez. E logo depois o bebê com um fio vermelho no pulso nasceu e recebeu o nome de Zerá. Então ela teve gêmeos. A nora, né, de Tamar, de Judá, teve gêmeos. E interessante que a história nos mostra que destes filhos, que o segundo a nascer acabou se tornando o primeiro, ele então foi, na história da salvação, ele é um ancestral de Davi. E finalmente, ele é também um ancestral de Jesus Cristo. Vejam como que Deus trabalha, não é, irmãos? Deus, ele tem meios que nós, às vezes, não entendemos. Dessa relação de Judá com Tamar, que era sua nora, que estava viúva, e Judá também tinha ficado viúvo. Então, dessa relação, a única vez que eles tiveram relação, segundo a Bíblia, ela engravidou, teve gêmeos, e ali saiu então, dessa relação saiu o ancestral do rei Davi e também o ancestral de Jesus. Então, quanto a Tamar, esta é a primeira das 4 mulheres, que seguida por Raabe, por Ruth e também pela esposa de Urias, que na genealogia precederam Maria, que é a mãe de Jesus. Então aqui parece que na história de José, né, abre um parênteses para contar essa história, mas não estava relacionado com o fato de que quando José foi vendido para o Egito, Judá, ele sai de casa e vai para uma outra terra e lá se casa com uma mulher cananita. E acontece este episódio. Mas amanhã a gente volta à história de José, quando ele foi vendido para Potifar, lá na casa para a casa de Potifar, lá no Egito. E vamos então dar sequência amanhã, Deus assim nos permitindo. Desejamos a todos vocês um bom dia e lembrando sempre que todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. João capítulo 1, verso 3. Que Deus nos abençoe.